Irmãos, nós estamos estudando um pouquinho sobre a igreja, né? Começamos aí já há algumas semanas. E nós estamos falando já sobre as marcas da verdadeira igreja. Lembrando que essa é uma sequência pautada na nossa confissão de fé. E também nos próprios princípios de liturgia da nossa igreja. Então, já trabalhamos aí um pouquinho, né, sobre o que é igreja, quantas igrejas, caminhar aqui. E aí entramos nas características de uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja verdadeiramente de Cristo. E aí nós dividimos em 3 partes, então só para relembrar aí, uma verdadeira igreja cristã caracterizada pelas marcas da verdadeira igreja. Primeiro, pregar e ensinar os oráculos de Deus, para o ajuntamento e aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a pregação fiel, através de um ministro ordenado para isso. A administração dos sacramentos que o próprio Senhor Jesus instituiu, é o que nós vamos estudar hoje. E a aplicação da disciplina. Quando você vai para a reforma protestante, geralmente você olha aqueles 2 primeiros pontos. A pregação, né, do ministro fiel à palavra, e os sacramentos. Mas a nossa igreja tem considerado aí a aplicação da disciplina eclesiástica também como uma das verdadeiras marcas da igreja, que é a manutenção, né, da pureza, da santidade, e a gente vai estudar isso, se Deus quiser, semana que vem. Então, tratando aí dessas marcas, nós já trabalhamos aí quanto à primeira marca, inclusive de um modo até exaustivo, né, fundamentando o que significa isso, com argumentos bíblicos, confessionais e de princípios da liturgia da nossa igreja. Estou passando rápido aqui, porque esse aqui nós já estudamos. Se você tiver dúvidas sobre a primeira marca aqui, é só seguir lá na página do YouTube lá e pegar as aulas anteriores. E hoje vamos entrar na segunda marca, que se trata da administração dos sacramentos. E aí, nós precisamos lembrar aí a questão de como que deve ser aplicado os sacramentos. Mas vamos inicialmente fazer uma oração para começarmos a nossa aula propriamente, e depois faremos a leitura aí de Mateus, capítulo 28, só para relembrar aí a questão da grande comissão, tá bom? Se quiser abrir a sua Bíblia lá em Mateus, pode abrir, na sequência nós faremos aí uma oração. Oremos, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, mais uma vez, te dando graça pela escola bíblica dominical, pela vida da nossa igreja, pelo privilégio de estudar a Tua palavra e aprofundar, ó Deus, naquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado. Abençoe-nos, fale conosco, que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, Mateus 28, irmãos. Vou ler do verso 16 até o verso número 20, tá bom? Então acompanha a leitura que farei aí em Mateus capítulo 28, do verso 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Baseado, portanto, nesse texto, nós temos aí as 2 principais marcas da igreja e ou citação delas, e na sequência o que se deduz disso, né? Por isso que você vai encontrar em alguns documentos históricos, não só dentro da igreja reformada, mas igreja luterana e tal,
algumas outras marcas. A igreja presbiteriana, ela sintetiza nessas 3 que nós estamos estudando. Então você tem aqui o fato de Jesus, por ter vencido na cruz do Calvário, reassumir agora a autoridade das nações, no sentido da salvação. Não que ele não tinha como ser soberano, o próprio Deus soberano, mas você se lembra muito bem que depois da queda, Deus separou para si e formou o povo de Israel, e todas as outras nações, segundo a explicação de Apocalipse, estava debaixo do engano de quem? Do engano? Quem que enganava as nações? Satanás, né? Então, estava debaixo do engano de Satanás. Quando Cristo vem, na sua primeira vinda, ele amarra o valente, né? A sua obra, segundo Apocalipse capítulo, os finais, né? Capítulo 20, nós vamos ver que Satanás foi... O que aconteceu com Satanás quando Cristo veio? Foi preso por 1000 anos, que é o que nós estamos vivendo hoje. E essa prisão de Satanás tem um objetivo específico que Apocalipse vai nos dizer. Qual que era o objetivo de Satanás estar preso? Para que não enganasse mais as nações. Satanás está atuando aí no mundo? Claro que está. Mas no sentido de enganar as nações, ele está preso. Ele não tem. Por quê? Jesus na cruz do Calvário assumiu para si toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que você vê uma distinção, inclusive histórica, que até o ministério terreno de Jesus, a evangelização era basicamente para o povo judeu, o povo de Israel e depois o povo judeu. Você tem alguns detalhes no Antigo Testamento de Deus alcançando estrangeiros, né? Você tem lá Naamã, você tem Raabe, a família dela, você tem Ruth, você tem aquela geração dos ninivitas e algumas pessoas que vinham para o judaísmo, né, como expressão de aliança com Deus. No Novo Testamento, a ênfase missionária é vinde, né? Deus fala para Abraão, todos os que virem, né, todos que vos abençoarem serão abençoados. Então, a ideia do Antigo Testamento de obra missionária era vinde, porque o diabo estava enganando todas as nações. Isso fica reforçado quando, por ocasião da tentação de Cristo, o registro da tentação lá, que nós encontramos em Mateus, que diante daquele momento da tentação de Cristo, o que Satanás oferece a ele? Se ele prostrado adorares a Satanás? Todas as nações. Por quê? Porque até aquele momento, quem tinha autoridade sobre as nações? Satanás. Quando Cristo vem, vence na cruz, fazendo associação com Apocalipse na perspectiva milenista, é óbvio, que é a que nós cremos e que defendemos aqui especificamente na Igreja Presbiteriana Real Aliança. Então nós temos a ideia de que Satanás foi impedido de enganar as nações. E por isso, o Evangelho saiu vencendo para vencer. E aí então, a perspectiva missionária não é mais vinde ao povo de Deus, mas é agora ide às nações. Porque agora nós temos, pela autoridade de Cristo, condições de anunciar o Evangelho em todas as nações. É o que a profecia do livro de Daniel se conclui, depois da vinda do Império Babilônico, do Império Grego-Macedônio, do Império Romano, né, e a divisão do Império Romano, viria aquela rocha, né, que sem auxílio de mão foi lançada e quebrou toda a estátua que simbolizava os impérios, e aquela pedra se avolumou, cresceu ao ponto de se transformar numa grande montanha que fez sombra aonde? Em todas as nações. A rocha é Cristo, é um símbolo de Cristo. Então nós vemos aqui Cristo vencendo na cruz, ressuscitado, e agora falou, agora a autoridade é minha. Tá? Satanás não mais engana as nações. O valente foi amarrado. Agora nós podemos entrar e anunciar o Evangelho.
que tem o poder de sair vencendo para vencer. E que tem tanto poder de cheiro de vida e cheiro de morte. Tanto na salvação daqueles que reconhecem, quanto na condenação daqueles que rejeitam. E aí então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Quem são esses seus discípulos aqui? Você viu no verso 16 quem eram? E está aí? Aos 11. Não era 12 porque Judas já tinha morrido. Então, aos 11. E aí nós vimos, relembramos, né, recentemente, que esse texto de Mateus, capítulo 28, não se trata um texto evangelístico para a igreja. A base escriturística para que todo crente em Cristo Jesus pregue o evangelho não está em Mateus 28. Está lá em Pedro, 1 de Pedro 2,9, quando diz que você faz parte do povo de Deus, né? Nós somos povo escolhido de Deus, a raça eleita, sacerdote real, né? Ou como ele diz no capítulo 2 ainda, pedras que vivem. Então, ali está a base que todo crente tem que proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. O texto, a base escriturística para que todo cristão proclame do evangelho, da verdade de Deus, está em Pedro. Eu sei que todo mundo usa Mateus 28, mas Mateus 28 não é a base escriturística para os crentes pregar o evangelho. Porque aqui ele está tratando de um assunto relacionado aos apóstolos. Fácil de entender isso. Se o grupo de apóstolos não fosse um grupo especial dentro da comunidade dos crentes, por que então elegeu-se Matias? Para completar aquilo que eles entenderam ser o grupo dos apóstolos. A quem, depois lá em Atos 6, quando eles foram procurados para suprir as necessidades de beneficência da igreja, em especial as viúvas, o que eles fizeram? Falaram, tá bom, pode deixar com a gente? Falou, não. Não é bom que a gente deixe o ministério da palavra e da oração para servir o quê? As mesas. E aí institui-se os diáconos para tratar da questão da beneficência dentro da igreja. Porque a função dos apóstolos estava fundamentada na perspectiva do ministério da palavra e da oração. E é por isso, voltando aqui para Mateus 28, que você tem a ordem de Jesus no verso 19, dizendo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e aí aplicando o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou parar aqui. Se essa fosse uma ordem para todos os crentes em Cristo Jesus, o que você tinha que fazer? Você tinha que, primeiro você não podia ficar aqui, você tinha que ir. Tudo bem? Tinha que ir. E indo, você ia pregar o evangelho em todas as nações e faria o que mais? Batizava. Aplicava o sacramento. Isso é para todos os crentes? Não é para todos os crentes. Às vezes, usamos o texto de Mateus na perspectiva de uma analogia, que diz, você vai pregar o evangelho, você vai trazer a pessoa para a igreja, mas ao mesmo tempo não cabe sobre você, crente em Cristo Jesus, que não foi ordenado ou chamado para o ministério da palavra e da oração, ministrar o sacramento. Tudo bem? Então aqui, na verdade, é um texto que está referindo-se aos 11 e aqueles que assumiram esse ministério da palavra e da oração na sequência dessa função dentro da igreja. Não é aplicada a todos os crentes. Aí você tem, mas e as questões, como nós já estudamos anteriormente? Filipe, que era diácono lá em Atos, que batizou o eunuco. Ananias, que batizou Paulo, né? Como que chama lá o pregador batista que eu brinco lá com vocês? Apolo, não é isso? E Apolo, que conhecia só o batismo de João Batista.
Veja, então nós temos aqui situações. No caso de Filipe, Ananias, você tem uma ordem, uma ordenação explícita de Deus para que eles fizessem aquilo. Depois você não tem registro mais nenhum, de nenhum diácono batizando ninguém em lugar nenhum, e de nenhum crente chamado especificamente para aquilo. Tudo bem? E quando se trata de Apolo, aí é importante você lembrar que há uma distinção entre o batismo que João Batista instituiu e o batismo que Jesus instituiu. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Tanto é verdade que lá em Atos 19, o próprio apóstolo Paulo pega aqueles caras que tinham sido batizados por Apolo, segundo o batismo de João Batista, e fez o que com eles? Falando, não, está tudo certo, é o mesmo batismo. Batizou de novo, no batismo que Jesus havia instituído. Tudo bem até aqui? Isso aqui nós já caminhamos já aí nesses anos todos aí, eu só estou relembrando. Então, tanto a primeira marca da igreja, que refere-se ao ministério da palavra, quanto a segunda marca da igreja, que refere-se à aplicação dos sacramentos, não é uma característica aplicada ou aplicável a todos os crentes, mas sim àqueles que foram chamados, dotados, e no caso do Novo Testamento, não ungidos, porque a unção acabou com o levítico, né, com o sacerdócio levítico, mas agora ordenados, segundo Paulo, inclusive, reforça na vida de Timóteo, para que Timóteo não desanimasse no ministério e não deixasse que ninguém viesse meter bedelho, amordaçá-lo por causa da juventude dele, mas que ele levasse em consideração o dom que havia recebido de Deus e a ordenação que recebeu da mão de quem? Lembra do texto lá ou não? Da mão do Nossa, gente, vocês estão ruins de Bíblia, nós estamos 6 anos andando junto, hein? Da mão do presbitério. Nós já estudamos aqui exaustivamente, expositivamente, os textos das cartas pastorais. Você está dormindo no culto, hein? Aí depois não sabe por que tem essas funções dentro da igreja e acha que está tudo certo. E não, eu acho diferente. Porque você não vai porque a Bíblia diz. Então veja, primeira marca e segunda marca depende de um grupo de pessoas que Deus dotou, chamou e ordenou para isso. Essa é uma das verdades que infelizmente está sendo perdida propositalmente dentro da igreja, né? E que acaba, de certa forma, quebrando a estrutura que o próprio Deus estabeleceu para o funcionamento da igreja. Hebreus, que nós estudamos também expositivamente recentemente, nos mostra que Deus chamou pessoas específicas para uma função específica, que é justamente velar pela sua alma, e que essas prestarão contas a esse Deus. E não só em relação à sua alma, mas em relação àquilo que nós chamamos de marcas da verdadeira igreja. Uma pregação fiel das Escrituras passa pela exigência de ter pessoas que foram dotadas, chamadas, preparadas, ordenadas, reconhecidas para o ministério da palavra e da oração. Então, quando você vai para uma igreja aí, que o cara se autodenomina pastor. Pode pregar melhor do que qualquer outro pregador aí. Mas aquela igreja tem uma marca da verdadeira igreja? Não, o cara se auto-ordenou. Tem uma história do infeliz aí que o cara disse que Deus apareceu para ele na cozinha e falou assim, eis que eu estou te chamando para ser meu pregador. Aí ele falou assim, mas senhor, não fui ungido. Olha a falta de conhecimento desse miserável. Pastor não é ungido, pastor não é sacerdote. Você é sacerdote como eu também sou, em Cristo Jesus, né? Como a doutrina lá de Lutero do sacerdócio universal do crente, baseado lá em Pedro, no sacerdote real, rei e sacerdote. Aí ele falou, mas eu não fui ungido. Aí Deus falou assim, eis o óleo aí,
Porque está na cozinha, Deus apareceu na cozinha. E aí, você procura na internet, você vai ver o testemunho do miserável. Aí ele pegou e ele diz assim, e era óleo lisa. E não era esse óleo baratinho, não, era óleo lisa. E aí ele então jogou o óleo na cabeça dele, e ali ele foi ungido pregador. Pregador dos infernos, porque não tem base nenhuma nas escrituras. Ele vai estar falando aquilo que ele acha. Deus não usa dessa forma para chamar os seus pastores sob o Novo Testamento. É isso que a Bíblia me assegura. Pode ser que esse cara desenvolva um método de eloquência, de didática, e você fala, nossa, que cara pregador maravilhoso. Mas o fato dele ter feito dessa maneira a igreja dele, eu posso dizer que aquela igreja mantém a primeira marca da igreja verdadeira de Cristo? Não, não mantém. Mas as pessoas falam, ai pastor, mas eu fui extremamente edificado. Tem gente que fala que é edificado lendo livro de autoajuda, gente. Ai, mas ele fala, ele me emociona. O Roberto Carlos faz as velhinhas chorar todo fim de ano. E nem por isso tem o Espírito Santo. A sua fé não tem que estar baseada na emoção, mas na fidelidade das Sagradas Escrituras. Com isso, nós chegamos, então, na segunda marca, irmãos, que também é uma marca que depende da necessidade daqueles que foram dotados, chamados, ordenados para isso. Não é a aplicação de qualquer um, né? Eu sempre quando eu falo isso, eu lembro uma história da minha mãe, porque dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, é dado aos cristãos, a qualquer crente, né, qualquer fiel católico, no caso de extrema necessidade, a possibilidade de batizar. Né? É lógico que essa prática não é muito divulgada, era divulgada mais na Idade Média, principalmente por conta da mortalidade infantil muito grande. Então uma parteira que era católica vai lá e vai fazer o parto lá. E a criança nasce, e a parteira viu que não vai vingar, vai morrer. Não dá tempo de você chamar o padre. O que a parteira podia fazer? Batizava a criança, para a criança pelo menos não morrer pagã, dentro da doutrina católica. E eu, na época da catequese lá da minha mãe, a catequista ensinou a minha mãe que nesse caso podia. Aí minha mãe o que fazia? Tinha um primo doente que era protestante. Aí juntou, na época de Natal, na casa do vô, não sei dizer o que, o fulaninho estava doente, tal, minha mãe com medo do fulaninho, porque a minha avó já falava, ele é protestante, vai pro inferno, ele é pagão, né? E aí minha mãe, coitada, no entendimento de criança, viu o primo mais novo lá doente, arrancou o moleque da cama, levou lá pro fundo, lá perto do poço, e fez o quê? Batizou, menino. Eu não lembro agora se foi o Celso, se foi o Paulo, quem que foi que ela batizou. Mas aí depois ela contou essa história. Mas por quê? Doutrina que ela recebeu da comunidade que ela frequentava na época. Mas, biblicamente, nem nesse caso de morte você tem a permissão, se você não foi ordenado para isso, de batizar quem quer que seja. Tudo bem? Mesmo porque nós sabemos que o batismo é um sinal da aliança, é um símbolo, e o batismo não salva, apesar de ser importante dentro desse processo. Né? Já vimos também sobre o batismo, quando aquele argumento do ladrão que se converteu na cruz. Aí a pessoa fala assim, eu nunca fui batizado, porque eu não preciso, batismo não precisa. Olha o ladrão na cruz, ele se converteu, não foi batizado, e Jesus disse, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá vendo? Não precisa, batismo, isso é uma besteira muito grande. Não é. Se você lembrar muito bem, quem era o ladrão da cruz? Era um judeu. Se ele era judeu, quando ele tinha 8, o que estava em voga ainda, né? Quando ele tinha 8 dias de vida, o que aconteceu com aquele menino? Ele foi circuncidado, que era o sinal da aliança vigente da época. Então ele foi batizado. Só que o sinal, em vez de ser batizado, era a circuncisão. Depois nós sabemos que no Novo Testamento, o sinal da aliança deixa de ser a circuncisão, passa a ser o batismo,
Paulo vai trabalhar isso tanto em Colossenses, em Gálatas, fazendo essa conexão da circuncisão com o batismo, né? E que agora, então, o batismo não é aplicado só sobre os meninos ou sobre os homens, mas não há distinção entre homem e mulher, judeu, grego, escravo, livre, por aí vai. Lembra disso? Mas em Cristo somos todos um. Então veja, o batismo faz parte de uma ordem explícita dada ao Senhor Jesus, como também a ceia, né, colocando aqui o sacramento, que é o que entra depois no verso 20, ensinando a guardar todas as coisas. Esse guardar todas as coisas entra o outro sacramento que o próprio Cristo deu, de fazer em memória dele a ceia, foi dado especificamente aos 11, e isso passado a todos aqueles que no seguir da igreja foram chamados, dotados, provados e ordenados para executar tais sacramentos. Então, a segunda marca da igreja, que é administrar os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, e só eles, o batismo e a Santa Ceia, está fundamentado naquilo que Cristo, como autoridade agora sobre terra e céu, institui, em especial aos seus discípulos, ou os apóstolos, e isso passando através daqueles que foram chamados, dotados e ordenados para a função ou ministério da palavra da oração, que hoje são os presbíteros docentes ou os pastores, que, como já disse, não são ungidos, mas são ordenados. Tudo bem? Então você tem Mateus aí 28, você tem Marcos 16, a mesma ideia, depois 1 Coríntios 11, falando também da ministração da ceia, texto que a gente usa na ministração da ceia todos os meses aqui. Então a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, né, aí o CFW aí, diz o seguinte sobre os sacramentos no capítulo 27, item 1. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, e aí tem mais alguma coisa no texto, para fazer uma diferença visível entre aquele que pertence à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então o sacramento é esse sinal e esse selo do pacto entre Deus e o seu povo, aplicado sobre o povo, para que esses sejam diferenciados do restante do mundo. Aqui você já começa a entender por que nós não damos ceia ou ministramos a ceia para qualquer um. Porque tem gente já defendendo, né, sempre na história, mas nos nossos dias ainda mais, com essa ideia do desigrejado, que isso é uma miserabilidade muito grande, rapaz. Os caras me dão um pãozinho desse tamanho, uma golada lá, né, miserável, e ainda não dá. Eu levei um visitante na igreja, não deixaram o cara pegar aquela miséria daquele pão lá. Qual que é o problema? Está faltando dinheiro aí? Compra um pão francês para cada um, seus miseráveis. Os caras acham que é isso. Não entende que é um sinal, que é um selo, e que é algo que distingue aquele que já reconheceu Cristo como seu Senhor, daquele que ainda não. É de separação mesmo. É distinção mesmo. Você sabe que a ceia, no caso, ela substitui a Páscoa, e quando você vai olhar lá na instituição da Páscoa, a Páscoa mesmo já faz uma separação entre os que estavam debaixo da aliança com Deus e estavam nas casas onde o sangue do Cordeiro Pascal foi colocado, e os que não tinham, o que aconteceu com eles? Os primogênitos morreram tudo. Você vai na instituição lá do Pentateuco, você vai ver, se tiver um estrangeiro na sua casa, ele só pode comer a Páscoa contigo se ele tiver ligado. Você faz a circuncisão dele primeiro. Você faz a purificação dele primeiro. Aí ele pode comer. Caso contrário, fica sem comer. Era separação, irmãos. Só que hoje as pessoas falam, nossa, nós precisamos agregar. A voga agora tem que ser tolerante. Jesus ensinou nós a amarmos. Sim, meu irmão. Mas em contextos específicos. Quando se trata de uma questão litúrgica, de preservação de uma igreja fiel, essa ministração não vai ser feita de qualquer forma, ou dada para qualquer um.
Entrou uma pessoa que no dia que nós reservamos para a celebração da ceia, qualquer um, o cara senta aí, vai ter ceia. O cara falou, opa, dá o meu pedaço aqui. Não é assim. E é responsabilidade daquele que foi colocado como guardião do culto dizer, irmão, se você não recebeu o batismo de Cristo, se você não está em plena comunhão com a igreja, ou se você ainda não confessou publicamente Jesus como seu Senhor e Salvador, não toque nesses elementos. Porque se você comer, vai servir de juízo para você. Não vai ser instrumento de edificação da sua fé. Não vai ser meio de graça para fortalecer a sua fé. Vai ser uma maldição na sua vida. Porque é assim que o texto diz. Só que as pessoas falam, nossa, pastor, tem que agregar. Você quer agregar. Deus já deixou claro que dentro do chamado dele existem aqueles que são as ovelhas e os bodes, os cabritos. Aqueles que ele escolheu para a sua glória e aqueles que foram preteridos. Eu não concordo com isso. Talvez você seja do outro lado, se você não concorda com isso. Porque está claramente explicitado na Bíblia. E aí, se a Bíblia é ou não a fonte de segurança para você, então, a Bíblia é a palavra de Deus? Então o que ela diz, ela diz. E se eu não concordo, eu tenho que buscar diante de Deus, me ajuda, me ensina para entender isso, porque eu não estou entendendo, não estou concordando. E se o Espírito Santo estiver realmente agindo na sua vida, certamente isso vai ser esclarecido. Então, a própria confissão de fé declara isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns textos. Êxodo, capítulo 12, que é a instituição lá. Êxodo, capítulo 12, verso 48. Texto que eu citei aqui de cabeça aqui, só para referendar aí para você, tá bom? Então, Êxodo 12, 48, diz assim. Aqui, se você observar, irmãos, no capítulo 12, você tem a saída aí. Lá no início, verso 1, qual que foi o título que colocaram aí? Instituição da Páscoa, tá bom? Então, está falando das pragas, tá saída, mas lá no final, então ele diz assim, falando a respeito do cordeiro, como tem que ser comido. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma consulta contigo. Você está no verso 45 aí? Então diz assim, o estrangeiro e o assalariado não... Está faltando uma letra aí na sua edição? Não? Está bonitinha a sua edição aí? Então já arrumaram, porque na minha aqui eles comeram uma letra. Acho que o cara que foi digitar comerão estava com fome e ele comeu o O aqui. Mas aí o verso 48 diz assim, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, o que ele tem que fazer? Seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso. Ou seja, a circuncisão era o sinal da aliança com Deus. Hoje é o batismo. Tem um estrangeiro no nosso meio na hora que vamos celebrar a ceia. O cara quer participar da ceia? Não pode, cara. Você tem que antes receber o sinal da aliança. Antes era a circuncisão. Hoje é o quê? Batismo. Batiza primeiro, depois você come da ceia. Pastor, mas eu era meu convidado, ficou chato. Ele disse que, nossa, não deixaram eu comer lá aquele pãozinho miserável. A instituição é justamente para fazer separação. É para distinguir quem está em aliança com o Senhor e quem não está. Por isso que depois da terceira marca, que é a disciplina eclesiástica, aqueles que estão em disciplina, que foram ou afastados da comunhão dos santos, eles são privados de participar da ceia. Meu amigo, você está ainda vivendo em pecado, não arrependeu, não mudou de vida, então por isso você não vai participar. Então, o sacramento e a administração correta do sacramento mostra que a igreja é fiel. E uma igreja fiel, o que ela faz?
a distinção. Eu fui numa igreja presbiteriana não faz muito tempo, e aí teve ministração de sacramento de uma totalmente errado em todos os sentidos. Igreja presbiteriana. Um casal, um era membro da igreja, um dos cônjuges, o outro cônjuge não era. Aí o que o pastor faz? Chama os dois na frente. Está errado. Ah, mas ia ficar chato chamar só um cônjuge na frente. É para ficar chato. Esse é o propósito. Para mostrar para o outro cônjuge que se enquanto ele não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, enquanto ele não for batizado em Cristo, ele não tem comunhão com o nosso Deus. É para ser chato mesmo. Presta atenção. Ai, pastor, o senhor chamou só a mulher para batizar o filho, o marido dela estava aí. Tá certo, ele não é crente, mas nossa, que constrangimento que o senhor criou. É esse o objetivo. É para mostrar quem é e quem não é. Só que o pastor miserável lá, para agradar a galera, não, vem você também. Chamou o outro cônjuge. Aí faz as perguntas de confissão para o outro cônjuge, que nem crente é. Você promete orar com ele e por ele. O cara nem crente é. Só que eu fico bem com todo mundo, com a família que foi chamada. Quero batizar do primogênito, então chama todo mundo, aquela coisa toda. Vem até a amiga da empregada, vem. Aí vai constranger essas pessoas, não chamando um dos cônjuges ali para frente? Vai. Biblicamente, para ser uma marca da verdadeira aplicação correta do sacramento, você vai. Porque Paulo diz que se uma pessoa, um dos cônjuges for crente, os filhos são santos. Mas o marido é santo? Ou a esposa é santa? Lá no texto de 1 Coríntios, certo? Não, é santificado no convívio. Mas ele não é agregado na família da fé. Aí o miserável do exegeta de uma orelha só, pega o texto de Atos 16, 31. Mas crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ô, orelha seca. Esse texto não está falando disso. Foi uma promessa num livro histórico, especificamente para o carcereiro, e foi aplicado na vida dele, tanto que ele e a família inteira se converteram. Não é uma promessa para você. Veja, falta de conhecimento. Aí, joga o sacramento no lixo. Não termina aí. O miserável fez tudo essa os trapalhões lá na aplicação do batismo infantil. Aí foi para a ceia. Aí uma igreja que tem um número razoável de membros, não tem presbítero suficiente para o tamanho da igreja. Ele só tem 3. Aí chama 30 diáconos. A igreja tem uns 30 diáconos, só 3 presbíteros. Tinha, eu acho que 2 presbíteros que tinha faltado no culto da ceia, que é outro miséria do caramba. Porque se o cara é oficial da igreja, meu amigo, a não ser que ele está internado, doente ou preso por causa do evangelho. Porque se estiver preso por outra coisa também, né? Chumbo no lombo do cara. Mas se ele está preso por causa do evangelho, aí, tudo bem. Hoje nós não temos presbítero para distribuir a ceia porque o fulano foi pregar o evangelho e está preso. Tudo bem. Aí você chama lá quem tem que chamar. Aí tudo bem, mas não eram os casos. Aí foi. Aí lá, e ainda a falta do cuidado, o pão parecia amendoim japonês. Aquele com a casquinha caramelo. Sabe? Aqueles petiscos, amendoim que vem com aquela... Como que chama aquilo lá? É japonês mesmo, não é isso? Não estou falando besteira não. Então parecia amendoim. Você olhava na cumbuca, parecia amendoim japonês.
Como que você tem condição numa igreja com mais de, 700 pessoas, saber quem que é, quem que não é? Não tem. O que foi ordenado a quem pesa a responsabilidade de zelar pela administração do sacramento tem que fazer? Ele tem que chegar e falar, gente, se tem no nosso meio aqui quem ainda não professou a fé, não recebeu o batismo, por favor, não pegue o elemento. Porque o texto diz que isso vai ser maldição na sua vida. Você vai trazer juízo para você. Isso aqui é só para os crentes, para servir de meio de graça na vida deles, fortalecendo-os na fé, no amor, na esperança, as virtudes, em memória daquele que nos salvou. Se um dia você quer participar, então você vem ser batizado, professar sua fé em Cristo, seja recebido na igreja, e aí na próxima vez você vai participar. Não faça isso. Tudo bem? Ai, pastor, todo domingo o senhor fala isso, fica constrangendo as pessoas. Esse é o objetivo, gente. Para ver se o cara assume um compromisso com Cristo ou não. Esse é o objetivo do sacramento. Fazer separação entre os que servem e os que não servem. Os que estão em aliança e os que não estão. Aí o pastor não fala nada. Aí como o batizado lá, né? Tinha até a amiga da ajudante, vem, convida, é batizado, vem todo mundo. Tava lá uns amigos da família, todos descrentes, longe de Cristo, aquela coisa toda, ou de denominações que nós não reconhecemos como verdadeiras denominações, mas o cara está lá. O cara está lá no fundo. E começa então os 30 diáconos levar lá a cumbuquinha com amendoim japonês. Parecia. O cara achou que era o coquetel do batizado. Crack. Meteu a mão. Crack. E ainda depois falou, o coquetelzinho simplesinho, né? Só a bebida que foi miserável, veio num copinho muito pequeno. Mas fazer o quê, né? Batizado para muita gente, é muita gente. Então tinha que ser simples assim mesmo. Olha a ideia, irmãos. Aí depois, por que nós descobrimos isso? Porque aí depois nós fomos para um almoço lá com a família, aí o fulano pegou de mãozada lá. Aí pronto, virou a piada do século. Aí você fala, não, onde que aconteceu isso? Igreja presbiteriana. Aí você fala, não é possível. Porque a segunda marca da verdadeira igreja já foi jogada no lixo há muito tempo. Em nome da tolerância, do politicamente correto, de não criar constrangimento. Então você chama o descrente para vir aqui na frente na hora de batizar o filho dele ou a filha dele. Você dá ceia para qualquer um que o cara pega de mãozada. O que é isso, irmãos? Isso é um desrespeito com as coisas que o próprio Senhor Jesus instituiu para o benefício da comunidade dos santos. E vai piorar. Não sei se lá no Nordeste acontece umas aberrações dessas, pastor. Mas aqui na nossa região, não é mais no nosso presbitério, mas na nossa região tem acontecido. E está assim, irmãos. Então veja, cuidado. Tá bom? Vamos lá, Hebreus 13. Verso 10. Aqui ele está falando, nós estudamos isso recentemente, inclusive ele fala dos guias, que aqui são os líderes, os pastores, no verso 17. E aí ele faz um contraste com os falsos obreiros, né? O verso 9 diz assim, não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupavam. Verso 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem que ministrava no tabernáculo? Os judeus que não haviam reconhecido Cristo como o Messias. Mesmo eles sendo levitas, estando num contexto ainda de tabernáculo,
eles não podiam receber a ministração cristã porque eles não tinham reconhecido Cristo como seu Salvador, como o Messias. Então nem o judeu podia participar do momento cristão, porque eles não reconheceram Cristo como o Messias vindo. Essa é a ideia. Vamos lá para 1 Coríntios. Eu citei aqui, mas às vezes aqueles que estão nos acompanhando não têm tanta familiaridade. Então, no capítulo 11, verso 28, né? Eu vou ler do 27 a 29 primeiro. Então diz assim, ó, 1 Coríntios 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de que modo? Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir se está em aliança, se está ligado ao corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Tudo bem? Capítulo 10, volta uma página aí. Verso 14 em diante, ele vai dizer assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fala criterioso, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, ele está falando do que aqui? Ceia, tudo bem? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um corpo, né? Um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis servir ou ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que o próprio Deus, ou com que Ele? Então o que ele está falando? Tem como ter uma comunhão da igreja verdadeira de Cristo com uma igreja que é idólatra? O que ele está falando? Como que ele diz aí, começa aí? Fugir da idolatria. Ah, pastor, mas ele também fala de Cristo. Ah, mas é uma igreja idólatra. Tem como você manter comunhão com os idólatras? Não, porque o que eles sacrificam não é a Deus, é os ídolos deles, que Paulo vai chamar aqui de demônios. Ah, mas não é tudo cristão, fala que é tudo cristão. Nem tudo que brilha é ouro, velho. Você tem que ver quem está de fato servindo, ligado ao Senhor. Então, aí, tem como fazer a ministração do cálice e do pão do Senhor com aqueles que adoram ídolos? Não, não tem. Veja, Paulo está fazendo aqui uma separação. Ah, mas não tem problema, agregar. Porque você permite isso, pastor, o senhor vai, talvez, abrir portas para que a pessoa depois comece a vir na igreja. Mas vai continuar sendo bode, meu amigo. Com o coração idólatra. A gente já, pregando o evangelho do jeito que a gente prega, já tem na igreja já um punhado de bode, que as pessoas vieram na igreja. Por que você veio na igreja? Você que se converteu a Cristo? Não, porque eu gostei do grupo. Comecei a frequentar. Que é fruto de uma prática errada que a igreja faz de convidar as pessoas para conhecer a igreja. Você precisa ir lá conhecer a minha igreja. Não, não precisa ir lá conhecer a minha igreja. Você precisa se arrepender do seu pecado e converter a Cristo. Você não tem que convidar as pessoas. Minha igreja é muito boa. Tem um pastor gordinho lá, ele é meio bucudo, mas fora isso, é uma bênção a minha igreja. Você precisa ir lá conhecer a minha igreja. Não, não tem que ir lá conhecer a sua igreja. Você tem que chegar para o cara e falar, a Bíblia diz, arrependei-vos e crede. E que aquele que não confessar Jesus como seu Senhor, com a sua boca e crer no seu coração, ele está perdido.
Se o cara se converter, falar, agora você tem que conviver com a comunidade dos santos. Então agora você tem que ir na minha igreja. Você não vai lá conhecer a minha igreja. Você tem que ir porque você é crente. O problema é que a turma vai convidando como se fosse Rotary Club, Leões do Brasil, maçonaria, grupo do Tupperware lá, como chama? Né? Não, vamos lá, é um grupo legal, vamos lá. Aí a pessoa vem, começa a gostar, fala, é verdade. Quer ver um exemplo que nós vivemos? Não foi recente, não foram poucas as pessoas que começaram a vir na igreja, porque foram convidadas, só que aí nós falamos, meu amigo, você tem que fazer o curso de catecúmenos. Aí lá no curso de catecúmenos, no material que nós temos, já chega pro cara e fala assim, João, meu amigo, aqui é o seguinte, ou você crê em Cristo ou você está fora. Aí o conselho chama, vai examinar o cara, fala, você se converteu quando? Converteu? O que converteu? O que é converter? Não, eu fiz o curso lá. Não, mas mudou sua vida? Não mudou. Não, então a questão é a seguinte, para ser batizado aqui, você tem que ser convertido. Ah, não sei não. Aí cadê essas pessoas? Você poderia pensar isso, eu tenho certeza que 3, 4 nomes aí vai ser fácil você lembrar. Se fosse em outra igreja, não, pastor, batiza a si mesmo. O importante é que ela está aqui na igreja. Meu amigo, vou ficar batizando bode? A igreja é formada, eu sei que ela é trigo e joio, pastor. Mas eu vou começar a plantar joio? Eu vou... Não, aí. A igreja, os sacramentos, as marcas da verdadeira igreja, é para começar a falar, mas é os anjos que no dia final vão fazer essa... É verdade. Mas não é por causa disso que eu vou comprar um pacote de semente de joio e eu mesmo vou começar a ficar plantando joio na igreja. Muito pelo contrário, nós temos que fazer essa separação. Aí a pessoa é confrontada com o evangelho de Cristo. Não quer Cristo? Não quer. Então aqui não é o seu lugar, meu amigo. Procura lá o grupo lá do Tupperware lá. É uma turma legal, se reúne toda semana lá, né? Você faz lá um consórcio para ganhar lá o bendito jogo lá, encher a casa de plástico lá. Vai lá, povo legal. Agora aqui não, tem que ter um compromisso com Cristo. Tem que ter uma vida. Aí a pessoa pula fora. E isso é marca da verdadeira igreja, irmãos. E não o que está sendo feito por aí. Só não tem o flip chart aqui para desenhar para você, mas eu acho que está claro, né? Então veja agora 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Paulo vai dizer assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí o 7 ainda diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A igreja visível, irmãos, ela não vai ser 100% só das ovelhas, só do trigo. A gente sabe disso. Mas é papel dela trabalhar, exercer, discipular, ensinar, pastorear, admoestar, corrigir e tudo mais, e aplicando corretamente os sacramentos, para fazer o quê? A separação entre o que serve a Deus e o que não serve. O que está em Cristo e o que não está em Cristo. Então essa ideia de aplicar os sacramentos como, não, pastor, deixa o povo, um pedacinho de pão miserável, deixa o povo comer.
Se o cara não é crente, não tem problema. Isso não vai ter problema nenhum. Vai. Inclusive para a vida dele, que está tocando no elemento que ele não deveria tocar. Vai trazer juízo sobre a vida dele. Só que eu já vi muita gente sair bicudo. Levei lá um fulano na igreja e teve ser o pastor falou lá, deixou o cara constrangido. Olha, fiz o que tinha que fazer. É para separação. Para ver quem que é e quem não é. Esse é o objetivo um dos objetivos da administração dos sacramentos. Dúvidas até aqui, irmãos? Tá. Ainda tratando da marca, eu quero pelo menos chamar a sua atenção aí do que trata o item 4 do mesmo capítulo da Confissão de Fé de Westminster, diz assim: há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo nosso Senhor no Evangelho. O batismo, Mateus 28, você vê aí, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a ceia do Senhor, que é quando ele celebra a última Páscoa e institui a ceia. Por isso que outra coisa que é importante dizer, no calendário a gente coloca lá, mas nós não celebramos Páscoa. A igreja cristã verdadeira não celebra Páscoa. Ela celebra a ceia, que é o que substitui a Páscoa. Se você celebra a Páscoa, você está tendo que matar um outro cordeiro. Não é isso que a Páscoa exige? Um sacrifício? O sacrifício já não foi feito? Inclusive, você vai observar como aquele lance, né? Eu só apito o pênalti depois que eu ensinei a regra. Não foi assim que eu conversei com vocês há 6 anos atrás? Para esse próximo ano, você vai ver que no calendário nosso lá já não tem Páscoa mais. Mas quando que é a Páscoa aqui, pastor? Você não vai ver, não vai achar. Mas você vai achar lá primícias, que é o domingo das primícias, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, a primícia, né, o primogênito dos mortos que ressuscitou. Ótimo. Não é Páscoa? Não, não é Páscoa. É a ressurreição. E aí nós estamos nessa transição e mudando a sua cabeça para depois já tratar lá, da ressurreição. Porque se nós celebramos Páscoa, nós temos que matar um cordeiro. Para matar o cordeiro, nós temos que ter o tempo. Não tem, então não tem como matar. E outra coisa, nós já trabalhamos aqui. Que dia que Cristo morreu, segundo os evangelhos? Sexta-feira Santa? Vai lá no YouTube lá, miserável. Procura a aula lá. Sabe o que é miserável? Você sabe o que significa miserável? Aquele que carece de misericórdia. Então, eu sou miserável. É só você estudar o que significa miserável. O pastor chama os outros de miserável. Eu sou miserável. Eu não careço de misericórdia? Cada manhã se renova sobre mim. Por isso que eu sou um miserável todos os dias. Que a cada dia que eu levanto, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Ok? Então vai lá. Você vai ter um estudo lá sobre festa de pães asmos, se não me engano. Se você quiser, pega a festa toda. Biblicamente falando, quando diz assim, que estava para começar o sábado, Jesus foi sepultado que estava para começar o sábado. Aí todo mundo fala, óbvio, se está para começar o sábado é uma sexta. Mas o texto de Lucas vai dizer que aquele sábado que ia começar era um sábado grande. No calendário judaico você tinha, sábado é feriado, tá? Para facilitar a conversa. Você tinha o feriado semanal, que é o sábado, e você tinha 7 feriados litúrgicos, ou sábados grandes, que começavam as festas. Jesus morreu, lembra que também o dia do judeu é tarde e manhã. Jesus morreu na manhã, ou seja, durante o dia, na parte do dia da Páscoa. E estava para começar o dia 15, que era o primeiro dia de pães asmos, que era um sábado grande, que era feriado.
Mas não sábado semanal. Era o sábado do primeiro dia da festa de pães asmos, você tinha que comer pães asmos 7 dias. Então nós já estudamos isso e vimos que esse dia caía na quinta-feira. Então Jesus morreu numa quarta-feira. Tá? Na quarta-feira. Na quinta-feira, por isso que Jesus tinha que passar quantos dias e quantas noites no ventre da terra? 3 dias. No católico vai fazer, não, ele morreu na sexta. Mas não dá 3 dias para ele ressuscitar no domingo. Não, é porque ele já conta. Como era no finalzinho da sexta, já conta um dia. E como ele ressuscitou no começo da manhã do primeiro dia, já conta outro dia. Mas mesmo assim, você só tem 2 noites, meu amigo. E Jesus diz que se ele não cumprisse o sinal de Jonas, ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas ficou no ventre do peixe, ele não era o Messias. Então, se você sustentar isso aí, você coloca a faca no próprio pescoço. Sim, então, por isso que eu estou falando. Olha lá, quem não lembrar, olha lá. Aí o que acontece? A gente fez aqui um cronograma dos 4 evangelhos. E chegamos nisso. Então, o que estava começando era o primeiro dia da festa de pães asmos. Então, Jesus morreu na quarta, aí você tem quinta, sexta. As mulheres, para preparar o sábado, na sexta-feira, como quinta-feira foi feriado, primeiro dia de pães asmos, não podia fazer nada. Era sábado cerimonial. Veio a sexta-feira, elas foram comprar os ingredientes para fazer lá o perfume na sexta. Sábado não podia fazer nada, porque aí era o sábado semanal. E aí, então, no final desse sábado, elas foram lá ainda de madrugada, lembrando que o domingo já tinha começado no sábado à noite, porque é assim que funciona a ideia judaica, para colocar o perfume sobre o que chegou lá, já estava ressuscitado. Se foi na sexta-feira, meu amigo, no sábado é feriado, ninguém vende nada, aonde que essas mulheres compraram esses perfumes tudo aí? Se você usar pensando que foi na sexta-feira. Morreu no final da sexta-feira, ótimo. Aí estava começando o sábado, começa às 6 da tarde ao pôr do sol. Não pode fazer nada no dia de sábado. Ela foi no Brás, na madrugada do Brás, comprar os perfumes? Não foi, meu amigo. Nem o Brás funcionava. Sábado não funciona nada. Pode falar, Márcia. Isso. Para trás você já sabe o dia que ele morreu. Perfeito. Mas aí nós temos biblicamente provado isso na aula lá. Já demos essa aula umas 2, 3 vezes. Mas você procura lá, festas judaicas, procura festa de pães asmos. E aí nós vamos estudar. Que aí, se você tem dúvida ainda no dia que Jesus morreu, você vai. Ah, mas por que a gente então faz na sexta? Porque é feriado no nosso calendário nacional. É mais fácil a gente ir na chácara. Inclusive a gente faz um churrascão. Porque está todo mundo comendo só peixe e a carne fica mais barata. E você não tem nenhum lugar falando que você não está proibido comer carne. Então a gente faz um churrascão na sexta-feira, né? Todo ano, delícia, né? E celebra a ressurreição no domingo. Tudo bem? Mas veja, irmãos, por quê? Porque os sacramentos são batismo e ceia. E aí então não se celebra Páscoa. O que mais que diz aí? Nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. É o que está na nossa confissão de fé, no item 4. Pastor, eu não posso lá em casa eu ministrar a ceia para mim? Não, não pode. Pastor, eu não posso eu ministrar para o meu avô que está doente? Não posso. Pastor, nós estamos no domingo, Natal, perto do Natal, a gente está com preguiça de ir na igreja, porque nós alugamos uma chácara para a família. E aí o senhor marcou o culto de Natal justo no dia mesmo, uma complicação para nós, e aí nós vamos resolver, nós vamos ficar na chácara. Nós não podemos nós mesmo fazer lá a ceia lá e nós resolver o problema? Não pode. É função daqueles que foram chamados, dotados, provados e ordenados. É assim que funciona. Veja lá Hebreus capítulo 5, verso 4, para a gente finalizar hoje.
o texto da nossa confissão de fé usa esse verso aqui para referendar o fato de que tem que ser administrado por um ministro da palavra. Então, Hebreus capítulo 5, verso 4 vai dizer: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando o quê? Chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, aqui ele está falando do sacerdócio ou de uma função específica e fazendo a relação do sacerdócio de Levi com o sacerdócio de Cristo. Mesmo você sendo sacerdote, como eu também sou, existe uma função específica para a qual eu fui ordenado e você ainda não foi. Pode até ser que você seja, desde que você seja homem, né? E aí, então, se você for dotado, provado, ordenado pelo presbitério, aí você vai ter essa honra que o verso 4 do capítulo 5 chama. Se não, você não vai chamar para si uma honra que Deus não te chamou a fazer. Tudo bem? Hoje nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Mas para a semana que vem, ainda tratando sobre a segunda marca, a confissão de fé diz assim sobre a ceia. Sobre a ceia, a confissão de fé de Westminster reconhece como elementos pão e vinho. E isso é corroborado pelo princípio de liturgia da nossa igreja, lá no artigo 17, que os elementos da ceia são pão e vinho. Tudo bem? Pastor, se a confissão de fé diz que é pão e vinho, nosso princípio litúrgico diz que é pão e vinho, por que nós não usamos vinho na celebração da ceia? Nós estamos em desobediência? Semana que vem. Tá? Então, semana que vem, aí nós vamos estudar o amparo bíblico, o amparo confessional, constitucional, se a gente de quem que é a responsabilidade e se a gente pode ou não fazer alguma modificação nesses elementos. Tá? Só para deixar um negocinho aí, por exemplo, a confissão de fé diz que é pão. O princípio de liturgia também diz que é pão. Ele não trabalha com a ideia de pães asmos, que foi o pão que Jesus usou na celebração da ceia. Falar que é pão. Então, pastor, vou pastorear em Minas. Dá para fazer a ceia com pão de queijo? Ou então, se você é lá de Barretos, você fala assim, pastor, vamos dar uma melhorada nessa ceia. O senhor põe um pãozinho de torresmo. No outro domingo, o senhor põe um pão de linguiça, talvez. Ou, como é dia das crianças esse mês, põe um arroz com pão doce. Porque a Constituição diz que é pão, mas não fala que pão que é. Será que eu posso fazer um negócio desse? Semana que vem.